Inicialmente, ela começa como uma doença, né? A demência já é uma consequência, né, que vem em decorrência de um processo, né, patológico que ocorre no nosso cérebro e que vai degenerando a estrutura cerebral, né, provocando como se fosse uma atrofia, né? Como se diz assim na linguagem, emurchando o nosso cérebro. O nosso cérebro vai ficando pobre e nas suas reações ele vai progredindo até chegar ao estado de demência, né? O que vale ressaltar que o que caracteriza mais a demência, né, na doença de Alzheimer são os prejuízos na memória, quer dizer, os famosos esquecimentos, né? E outros sintomas que caracterizam a doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer, são a capacidade de discernimento das pessoas, né? E as disfunções que essa doença provoca no indivíduo, né? O indivíduo, ele é produtivo, ele trabalha, né? Ele tem a capacidade de raciocinar e exercer suas funções e, de repente, a pessoa vai encontrando dificuldade, ou esquecendo como faz aquele serviço que ele fazia durante muito tempo, ou até mesmo esquecendo como chegar até o seu local de trabalho. Então, na doença de Alzheimer, na demência propriamente dita, né, nós temos que compreender que, primeiro, trata-se de uma doença cerebral, quer dizer, uma doença do nosso cérebro, que ela é degenerativa, ela vai corroendo o nosso cérebro devagarzinho até chegar a um estado demencial, né? E demência todos nós sabemos. Então, os prejuízos, primeiro, vem na memória, né, o esquecimento, depois na capacidade do conhecimento, da cognição, como se diz, e alterando profundamente a nossa capacidade de realizar as funções que normalmente nós fazemos, né? Então, essa é uma doença que hoje atinge, né, muita gente. A demência de Alzheimer, ela começa praticamente assim nessa faixa de 65 anos ou mais, né? E atinge uma faixa assim de 5 a 10% das pessoas nessa faixa etária, né? Começando dos 65 anos de idade ou mais, né? Agora, a gente tem que antecipar, porque muitas pessoas ficam muito atentas a esses problemas, ninguém quer passar por essa fase, né? Porque a doença de Alzheimer hoje é uma que causa mais pavor à população, ninguém quer ficar demente ou gaga, como se diz, né? Aí as pessoas às vezes correm para o médico, porque eu tive um parente meu, eu sou de família, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, eles terminaram os dias esclerosados, eu quero saber como fazer para evitar não ficar igual a eles, né? E a gente vai falar um pouquinho mais adiante a respeito disso, né? É bom que se diga, Marcos, que ela é uma doença um tanto traiçoeira, né? Porque quando a pessoa chega ou as pessoas de fora começam a perceber, ela já tem sido instalada, né? Quer dizer, o início dela é insidioso. Quer dizer, insidioso é aquela palavra que a gente traduzindo ao pé da letra é assim, traiçoeiro, né? E a gente traz esse termo aqui para dizer que quando a demência de Alzheimer vem, ela já está instalada e aí as pessoas, nesse processo de instalação da doença, quando ela já tem prejudicado bastante o nosso cérebro, é que nós procuramos a ajuda médica, né? Ressalto que na questão da memória, a memória de curto prazo é a que é afetada em primeiro lugar. O que significa isso?
Por exemplo, eu acabei de tomar o café da manhã, né? Se eu já estou com a doença instalada, né? A demência, meia hora depois, ou alguns minutos após eu fazer a primeira refeição, se me perguntarem o que foi que eu comi, eu já sou incapaz de dizer o que foi que eu comi. Quer dizer, essa memória de curto prazo é a primeira que é afetada, né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu estou ficando com Alzheimer porque eu não sei onde é que eu coloquei meus óculos, né? Isso aí não é um sinal ainda de que você está em Alzheimer. Você pode ter depressão, você pode estar cansado, você pode estar estafado, você pode ter mil e uma coisa, né, para esquecer os seus óculos e não ter problema de Alzheimer. Agora, por exemplo, doutor, uma pessoa que é extremamente esquecida, uma pessoa jovem até, acaba esquecendo, por exemplo, a chave no bolso da calça. Essa pessoa ela é propícia a ter Alzheimer no futuro? Não, geralmente não. Isso aí as pessoas a gente vai ver outros transtornos, né? Porque tem transtorno na psiquiatria de atenção, de concentração, e muitas crianças têm isso, né? Muitas crianças são levadas ao especialista porque a capacidade de concentração, a capacidade de fixação, de assimilação, e isso aí é muito comum acontecer, né? Agora, tem outros profissionais, por exemplo, se você exerce uma profissão que não lhe agrada, você nunca vai ter uma memória ativa. Agora, quando você tem uma paixão por uma coisa, porque a questão da atenção, da concentração e da fixação dos acontecimentos na sua memória, ela depende muito da parte emocional, né? Por exemplo, se eu me apaixono por por uma profissão, dificilmente eu vou ter problema, porque eu faço as coisas tudo centrada, né? A gente tem que diferenciar, porque, como eu disse, a demência de Alzheimer, ela começa a partir, na maioria das vezes, a partir dos 65 anos de idade. Um ouvinte ligou para cá e disse que com a pessoa da família dele, a pessoa que ele quer muito bem, começou com 55 anos de idade. E ela está hoje com 62 anos. E é impressionante o quanto, por exemplo, hoje ela está totalmente transformada. Não conhece ninguém, ela não tem sentimento, não tem sorriso no rosto, né? Vive numa cadeira de roda. Isso também são sintomas de Alzheimer? A idade de início é mais precoce em pacientes com histórico familiar. Por exemplo, se eu tenho familiares meus com histórico de doença de Alzheimer, ou a demência de Alzheimer, né, isso significa que aqueles familiares dessa pessoa têm mais propensão a ter a doença, e a doença começa mais cedo, né? Quer dizer, é a demência de Alzheimer de início precoce, quer dizer, ela vem antes dos 65 anos de idade, né? Nós já temos, por exemplo, alguns casos de pessoas que começam, mas são raros ainda, né? Começa com 45 anos as pessoas. Agora, quando começa muito cedo, o prognóstico é pior, né? O caso dessa pessoa, dessa ouvinte que citou, porque quando a doença, a demência de Alzheimer começa mais cedo, o avanço da doença, né, devastador, ela é mais precoce, né? A pessoa fica demente, começa com, vamos supor, 45 anos de idade, 50 anos de idade, né? E em poucos anos a pessoa está completamente prostrada, como diz a ouvinte aí. A Luana Torres, ela quer saber se o Alzheimer pode ser uma doença hereditária. Pode. Por exemplo, já está evidenciada que há uma lesão genética nos cromossomos 1 e 21. E justamente essa descoberta aí dos cientistas faz com que essa doença seja hoje classificada como uma doença hereditária. Agora, outra vez aqui nós vamos ressaltar, nem toda doença hereditária ela vai se propagar por todos os membros daquela família. Quer dizer, os familiares de alguém que tem Alzheimer, eles estão mais propensos, né? Agora, nunca ultrapassam essa faixa de 5 a 10% das pessoas, certo? Então, essa questão de 100% da possibilidade de eu ter Alzheimer só porque um membro da minha família, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó,
tiveram Alzheimer, e isso aí não é um fato concreto e nem evidenciado do ponto de vista científico. Agora, a dependência de ter a ajuda das pessoas, por exemplo, depender de alguém, é uma tendência de quem tem Alzheimer? A dependência... Você vai precisar de alguém por perto, lhe ajudando? Olha, é isso aí, Marcos, porque ela, por ser uma doença degenerativa e incapacitante, e a doença, ela em si, ela atinge principalmente no cérebro duas esferas importantes, né? Que é a esfera da memória, quer dizer, o foco, né, da doença, ali da disfunção cerebral, é justamente na esfera cerebral que responde pela memória e pelo pensamento. Por isso que a pessoa fica, como se diz, desnorteada. No início, a pessoa fica, no exemplo da nossa ouvinte aí, que citou o exemplo do seu parente, né? A pessoa ela vai ficar definitivamente incapacitada para tudo, né? Então, por exemplo, no início da doença, essas pessoas ainda têm uma certa mobilidade, elas ainda, às vezes, fogem de casa, porque a pessoa, né, não está totalmente imobilizada pela doença, às vezes elas fogem de casa, né, e aí se perdem na rua. E aí, o que é que se faz? Se você tem um parente na sua casa que está nessa situação e às vezes foge e se perde na rua, é muito bom você fazer... pegar o endereço das pessoas, porque tudo bem, aqui em Caicó ainda é uma cidade relativamente pequena, né? Mas, por exemplo, se um sujeito mora no Paulo VI e aí vem para o centro da cidade, chega no centro da cidade, se perde, aí vão perguntar onde ele mora, ele não vai saber dizer, e aí aquela pessoa que mora no Paulo VI talvez não seja conhecido, né? Então é bom sempre botar o endereço numa carteira ou até mesmo fazer um crachazinho para essa pessoa e colocar sempre no pescoço, se é dessas pessoas que ela foge de casa, né? E outra coisa é a seguinte, essas pessoas tem que se ter o máximo de cuidado com ela, porque elas não sabem absolutamente o que é que estão fazendo. E aí essas pessoas são vítimas de acidentes domésticos, né? Elas são capazes de ligar fogão, né, e até a fogo, né, ou até mesmo provocar acidentes consigo próprio, né, e às vezes essas pessoas são atropeladas nas ruas porque elas não obedecem, né, ao sinal vermelho, essas coisas todas, né. Então, ao primeiro sinal de Alzheimer, que a pessoa perde a capacidade de atenção e a capacidade de aprendizagem, de julgamento, né? Essas pessoas, se são motoristas, essas pessoas têm que se tornar inabilitadas e não permitir que elas dirijam. O Anderson Silva pergunta quais os fatores externos que podem contribuir para o aparecimento da doença. Olha, ela geralmente, a origem de Alzheimer, hoje, a única evidência que nós temos é que essa alteração nos cromossomos 1 e 21, quem conhece a genética, né, do ser humano sabe que esses cromossomos são que trazem, né, no ser humano as nossas características, né, características de vida determinantes para o processo de adaptação no nosso mundo. Então, é o seguinte, muita gente pergunta, o que é que eu devo fazer para não ter Alzheimer, né? Alguma coisa assim que eu possa fazer para prevenir a doença? Olha, tem, mas isso não significa que você vai estar salvo se, por exemplo, houver a prevalência, né, desse fator genético, né? Você pode ter a vida mais, né, regrada possível, né, obedecer todas aquelas coisas de uma dieta saudável, de atividade física, mas, né, se chegar o momento, a predisposição genética, ela estiver atuante no indivíduo, certamente você vai fazer. Agora, uma coisa interessante, né, isso aí, mesmo as pessoas que têm Alzheimer, né, mas são pessoas que, primeiro, têm atividade física, eu já estou falando da questão de prevenção, né? As pessoas
desde muito cedo ainda jovem, devem se ocupar de atividade física. Quanto mais, e aí entra a caminhada, ciclismo, né? Esportes, natação, academia, yoga, pilates, tudo que você puder fazer para... essa é a melhor maneira de prevenir, está em primeiro lugar essa questão da atividade física. Depois, hábitos alimentares, né? Que as pessoas devem se alimentar com bastante frutas, bastante verduras, preferir peixes, principalmente peixe do mar, as carnes vermelhas, né? Fazer periodicamente exames para que não haja doenças assim metabólicas como diabetes e outras doenças degenerativas, né? Tudo isso a gente pode ir prevenindo, né? Ter uma atividade intelectual, de lazer, de diversão, música, boa música, né? Porque tem muita música que faz a gente enlouquecer. Então, a música, a dança, né? O esporte, como eu já falei, a diversão salutar, a leitura é muito importante na questão da prevenção da doença de Alzheimer. E tem cura o Alzheimer? Olha, cura não tem não, né? Mas hoje nós já dispomos de algumas drogas que pelo menos a gente trata para controlar a doença, né? Controlar a doença. Por exemplo, se você pega uma doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer, no início mesmo, como se diz, a gente consegue, com as drogas que nós temos disponível, né? Os neurologistas, os psiquiatras, os geriatras, né? E outros profissionais da saúde, né? A gente utilizando adequadamente e associado a outras atividades, porque aqui não é só a questão do tratamento médico, não, né? Quando a pessoa está com Alzheimer, outros especialistas têm que cair em campo. Além desses que eu já citei, psicólogos, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, etc. e tal. E esses profissionais têm que ser acionados para cuidar. Agora, principalmente, Marcos, o que nós devemos... por exemplo, a pessoa foi diagnosticada com a demência de Alzheimer. O que é que as pessoas devem? A gente deve tratar não só do paciente. A gente tem que começar a fazer a prevenção da família que vai cuidar ou dos cuidadores desse paciente. É saber cuidar deles, porque muitas vezes a família se reúne, aí diz, olha, fulaninha, quer dizer, nós todos trabalhamos, os filhos, tudo é reunido. Temos nossas obrigações. Agora, fulaninha não casou, né? O fulaninho também não casou, ele vai ficar só para cuidar de papai e de mamãe. E esse fulaninho, todo filho bem dedicado, né, vai cuidar desse paciente, que é um paciente que sofre de problemas de sono, incomoda de manhã, de tarde, de noite. Essa pessoa, esse cuidador, não vai cuidar bem da pessoa porque estafa, cansa. Aí essa pessoa passa a viver um estado de ansiedade, de depressão, né? De fadiga acentuada. Essas pessoas às vezes ficam mais doentes do que o próprio portador da doença de Alzheimer. Então o ideal é dividir tarefas. Dividir tarefas, aquelas famílias que têm condições, né? Geralmente essa pessoa doente já é aposentada, né? E aí você não tem que fazer economia com a aposentadoria do paciente de idoso, não. Tem que pagar bem pago, né? Aquelas famílias que têm condições, é claro, né? Porque a gente assiste, por exemplo, pessoas de uma classe alta, maior, né? Eles criam todas as condições no próprio apartamento, no seu apartamento, pagam de 2, 3 pessoas, às vezes não são nem empregadas, né? Mas assim, profissionais da saúde que são treinados hoje, qualificados para tratar dessas pessoas. Então essas pessoas passam a ter uma qualidade de vida satisfatória. Agora, infelizmente, a grande maioria do nosso povo não tem essa condição. O doutor Salomão, uma pessoa que tem Alzheimer, ela é altamente sensível a, por exemplo, emoções, não pode sofrer agressões, é uma pessoa sensível?
Olha, ela é uma pessoa que a sensibilidade ela tem, né? Ela reage às manifestações de carinho, de cuidado, né? Essas pessoas podem, por exemplo, um dia desse eu vi pelo Facebook, né? Uma filha conversando com a mãe com alto grau de demência, né? E aí a filha perguntava para a mãe, né? Quem sou eu? Aí ela diz, você é minha mãe, né? Aí ela dizia, carinhosamente, ele disse, não, eu não sou sua mãe, eu sou sua filha, né? E aí, naquela conversa, né, amorosa, cheia de beijinhos para lá e beijinhos para cá, mesmo com a mãe toda confusa, chamando a filha de mamãe, né, porque isso acontece muito, mesmo assim, as duas riam e as duas choravam ao mesmo tempo, quer dizer, essa sensibilidade. Agora, eu respondendo a sua pergunta por completo, o que é que acontece às vezes? Os pacientes com Alzheimer, às vezes, eles são furiosos, né? Eles são revoltados, agora, quando eles são maltratados, certo? Porque, às vezes, tem familiares que chegam até a amarrar, a prender, a bater nos próprios velhinhos, né? Os próprios familiares, né? Xingam, né? Desejam a eles a morte, como se eles não estivessem entendendo tudo isso, né? Eles, possa ser que não tenham entendimento dos maltratos, né? Porque se você não tem capacidade para entender que aquele é seu filho ou sua filha, né? Mas pelas as reações negativas que você recebe de uma pessoa dessa, a pessoa dá para sentir que é uma pessoa altamente rejeitada e altamente discriminada e maltratada. A nossa ouvinte, a Betânia, de Paulo Jorge, esposa do Paulo Jorge, Betânia, ela está perguntando o seguinte, tem alguma ligação entre fibromialgia e o Alzheimer? Não, hoje não está comprovado isso não. Agora, apesar de que pessoas que têm fibromialgia, elas têm muito assim, depressão, né? A depressão está muito associada à fibromialgia. E depressão crônica, ela leva a um comprometimento da memória, mas que não é Alzheimer. Para fechar, o Anderson Silva pergunta, meu pai tem 49 anos, teve início de depressão e atualmente tem um nível de esquecimento muito forte. A minha avó apresenta essas características de demência. O que fazer para evitar ou diminuir o quadro de risco do meu pai? Por exemplo, a demência, ela tem que ser diferenciada de outros tipos de demência, em primeiro lugar, porque nas próximas vezes que a gente vier aqui à rádio, nós vamos tratar de outras demências que não são a demência de Alzheimer. Demência de Alzheimer é apenas 60% de todas as demências. Ainda tem umas 40%, 45% de outras demências que não são Alzheimer, né? Agora, por exemplo, nós temos demência provocada por bebida alcoólica, nós temos demência provocada pela doença, o mal de Parkinson, nós temos pseudodemência, aí é onde que eu respondo a pergunta da ouvinte, provocada por depressão. Os idosos, às vezes, são confundidos porque as reações do idoso com depressão se tornam muito lentas, eles ficam assim muito perplexos, sem saber se estão entendendo ou não. Mas quando a gente faz o diagnóstico correto, trata a depressão do idoso, a memória dele se restabelece completamente. Agora, por isso que é bom levar a um especialista, um neurologista, um geriatra ou a um psiquiatra para fazer o diagnóstico e tratar correspondentemente a doença que a pessoa tem.